Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Reverendíssimo Padre Silvano, Padre João Batista, Diácono João Bosco, irmãs, também de modo muito especial nesse dia, os paraninfos desse dia, todos fiéis. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. Meus caros irmãos, a fama de Jesus vai se espalhando e por onde ele vai, apresenta-lhes doentes para que os cure. A fama de Jesus já é grande. E onde que ele vai, vão atrás dele pessoas querendo escutar a sua palavra, querendo poder ver nosso Senhor, querendo poder chegar perto para colher dele alguma coisa, de modo especial, a cura. E nesse dia Jesus chega a uma cidade chamada Cafarnaum, onde ele ia muitas e muitas vezes. E ali, como nós acabamos de escutar na leitura do Evangelho de São Marcos, apresenta-lhe um paralítico numa maca. Nós acabamos de escutar essa narração. Jesus, que está numa casa, e essa casa está repleta de gente. Várias pessoas estão ali. Os fariseus, os escribas, os apóstolos, os discípulos de nosso Senhor. A casa está cheia, de tal modo que ninguém consegue entrar nela. Todos estão ali para escutar a nosso Senhor, para ver nosso Senhor. E acontece que por lado de fora está um paralítico e com ele 4 pessoas, 4 amigos daquele paralítico. O paralítico queria chegar perto de Jesus. Queria poder ver Jesus, queria alcançar de Jesus a cura física pela sua enfermidade. E aqueles amigos, e por sinal, bons amigos, tiveram uma ideia. Pegaram o paralítico, subiu com o paralítico, em cima da casa, pelo telhado, abriram os telhados, e começaram a descer o paralítico na sua maca, até embaixo, até se encontrar com nosso Senhor. Meus caros irmãos, nós podemos ver, ou melhor, nós podemos imaginar como que foi aquele momento. Aquela casa toda imprensada, todo mundo ali, parado para escutar a nosso Senhor, com a sua atenção voltada para o nosso Senhor, e de repente começa uma movimentação, começa a descer uma pessoa do telhado até nosso Senhor. Se muitas vezes, dentro de uma igreja, qualquer coisinha já tira a nossa atenção, qualquer movimento já tira a nossa atenção, imagine naquele momento. Então nosso Senhor vê aquela cena, aquele paralítico
Então, Jesus, né, vendo a fé que eles tinham, disse, né, ao paralítico: filho, teus pecados te são perdoados. Meus caros irmãos, né, Jesus olha para o coração da pessoa e por isso diz-lhe: os teus pecados estão perdoados. Sim, aquela pessoa necessita ser curada. Não pode cuidar de si mesma, mas o seu coração necessita do perdão de Deus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados são perdoados. Nós não escutamos, né, a continuação, né, desse evangelho, mas acontece quando Jesus curou a alma desse paralítico, perdoando, né, os seus pecados. Os escribas que estavam ali reunidos também com nosso Senhor, os escribas eram aquelas pessoas, aqueles doutores da lei, né, que estudavam a lei e tinham a missão também de explicar a lei, né, para os judeus, para as pessoas. Eles começaram a pensar e Jesus, né, escutou o pensamento deles. Eles começaram a pensar assim: como ele pode falar desse modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Jesus, né, sabia que eles estavam, né, pensando assim. Então, se dirigiu, né, a eles, sem dirigir a eles, né, disse que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu correndo, né, com o seu leito. Saiu carregando o seu leito. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus. Nunca vimos coisa igual. Meus caros irmãos, pode até parecer estranho, né, que os amigos, né, do paralítico tenham feito um esforço enorme para colocar aquele paralítico na frente de nosso Senhor e tenham alcançado de Jesus apenas seus pecados estão perdoados. Os amigos daquele paralítico colocaram aquele homem diante de Jesus para alcançar de Jesus a cura física. Mas eles alcançaram apenas a cura espiritual. Provavelmente, né, esperava a cura física do homem, mas Jesus queria mais. E o que Jesus quis mostrar com essa cura apenas espiritual? Certamente nosso Senhor queria mostrar que o pecado é a pior realidade humana. A causa de todos os males, doenças e morte. Jesus, com esse ato, quis mostrar para aquelas pessoas que o pecado é a pior doença que pode acontecer na nossa vida. Porque enquanto a doença física, né, pode acabar com o nosso corpo, a doença espiritual, e aqui se fala, né, do pecado, ela acaba com a nossa morte. Nosso Senhor, certa vez, né, disse que nós devemos temer aquelas pessoas, temer aquele que pode, né, acabar, né, ou melhor, nos dar a condenação, né, do inferno, do que aqueles que podem tirar apenas a nossa vida aqui na terra. Jesus, assim, quis dizer que dar o perdão ao paralítico era mais importante que lhe dar a cura física. Que curar a alma é mais importante que curar o corpo. A paralisia
poderia ali imobilizar, né, o corpo, mas o pecado imobiliza a alma. Assim também nos lembra, né, o catecismo da igreja, que nos diz: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. E nada tem consequências piores para o próprio pecador e para a igreja e para o mundo inteiro do que o pecado. O pecado é o pior mal que pode acontecer na nossa vida. Meus caros irmãos, Jesus veio a nós para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus imolado para tirar o pecado do mundo. Como disse mesmo, né, São João Batista: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. A missão de nosso Senhor nessa terra, a missão dele é a nossa redenção. Ele veio nos redimir diante do Pai. Ele veio tirar de nós o pecado. É por isso que quando Jesus cura esse paralítico, mas cura a sua alma, ele quer dizer para nós que a sua missão é essa. E por isso que em vários momentos no Evangelho, quando as pessoas vão atrás de Jesus por causa de uma cura física, ele foge. Quando as pessoas vão atrás dele querendo fazer ele rei, mas um rei terreno, ele foge. Ele diz, né, para Pilatos: meu reino não é desse mundo. O meu reino é o reino do céu. Ele não veio para outra coisa senão tirar o nosso pecado. Tudo o que fez e viveu foi em missão, foi em função disso. Terminou a sua missão dolorosamente na cruz, dizendo ao Pai: tudo está consumado. Porque naquele momento ele conseguiu a nossa redenção. Por isso que ele falou: tudo está consumado. Porque a sua missão aqui na terra tinha sido concluída. E depois Jesus, né, deixou a sua igreja para continuar a sua missão de tirar o pecado do mundo. E ela faz isso pelos seus sacramentos, de modo muito especial pelo sacramento do batismo e pelo sacramento, né, da confissão. Durante, né, esta novena nós estamos, né, meditando nesse amor misericordioso de Deus para conosco. Em vários momentos, né, da história da igreja, Jesus aparece para revelar para nós esse amor misericordioso, de modo muito especial a Santa Margarida Maria e também a Santa Faustina, dizendo para nós que Ele é um Deus misericordioso, um Deus que está pronto a nos perdoar, a nos acolher novamente em seus braços. Foi por isso que Jesus morreu de braços abertos, não para nos julgar, mas sim para nos acolher novamente. Muitos dos nossos males, né, têm a sua raiz no pecado. Não apenas os nossos pecados, mas também de toda a humanidade. Por isso, meus caros irmãos, né, não basta buscar apenas os médicos, os psicólogos e psiquiatras para nos curar. Mas temos de primeiro, né, buscar a confissão, a oração de cura, a Eucaristia, que é o remédio, o sustento para a nossa vida. Sim, devemos, né, receber a medicina. Contudo, sem dúvida, né, haveria muito menos doente de corpo e também de alma, se as pessoas, né, junto com a medicina dos homens, buscassem também a medicina de Deus. Quantas pessoas, né, se dirigem a nós padres por causa de alguma enfermidade, por causa de algum sofrimento, alguma dificuldade na sua vida, e às vezes não consegue, né, superar aquilo, e às vezes o padre pergunta: mas como está a sua alma? Como está a sua amizade com Deus? Você está indo na igreja, está se confessando? Muitas vezes a pessoa responde que não. As pessoas às vezes querem muita coisa de Deus, mas às vezes não dá o principal a Deus, que são os pecados. Que a pessoa não se entrega a Deus, não se confessa, não se arrepende, e às vezes sempre arruma alguma desculpa para culpar a nosso Senhor,
para culpar a Deus. São José Maria Escrivá, ele ao contemplar o perdão de Deus, ele dizia numa ocasião: se considerarmos as coisas com calma, veremos que um Deus criador é admirável. Um Deus que vem até nós e morre na cruz para nos redimir é uma maravilha. Mas um Deus que perdoa, um Deus que nos purifica, que nos limpa, é verdadeiramente esplêndido. Podemos imaginar qualquer coisa de mais maternal? Guardais rancor dos vossos filhos? Certamente que não. E assim, Deus nosso Senhor, quando lhe pedimos perdão, perdoa-nos totalmente. É extraordinário. Meus caros irmãos, São José Maria Escrivá diz para nós que Deus é ricamente misericordioso. Isso é algo de mais esplêndido, né, de Deus, é que Ele nos perdoa. Ele é misericordioso para com cada um de nós. E se tem algo que nós podemos, né, admirar em Deus, é a sua misericórdia, o seu amor. Não bastou que Ele desse a sua vida por nós na cruz, mas Ele quer nos perdoar continuamente. Um outro ensinamento também que nós podemos tirar dessa passagem de hoje, do Evangelho, é que o Evangelho de hoje nos ensina o amor e a fé daqueles, né, amigos do paralítico. São Marcos, né, escreve que Jesus, vendo a fé deles, cura o paralítico. É interessante que Jesus não se importou com a fé do paralítico, mas Jesus, vendo a fé deles, aqueles amigos pegaram o paralítico, desceram o paralítico, né, pelas cordas, né, ali naquela casa. Nós podemos imaginar a fé desses 4 amigos. A fé que Jesus iria fazer alguma coisa. Queria olhar de modo especial para aquele paralítico. Jesus olhou, vendo a fé deles, dos amigos, curou aquele homem. Jesus, né, não se perguntou pela fé do paralítico, mas notou, né, a fé dos amigos, e bastou isso para ele curar aquele homem. Certamente, eles amavam, né, aquele paralítico e não queria perder a oportunidade da presença de Deus ali, da presença de nosso Senhor, para conseguir algo, né, de Jesus. Então, fizeram algo inusitado, descendo o paralítico, né, pela corda. Algo que só o amor pode fazer. Aqueles amigos amavam aquele paralítico. E Jesus gostou daquele maravilhoso gesto, né, de fé, que certamente deixou muitos admirados. Meus caros irmãos, que lição importante esses 4 nos deixaram. Muitos paralíticos no corpo e na alma, né, não conseguem, né, chegar até Jesus. E é por isso que existe essa necessidade de nós levarmos essas pessoas até Deus. Se aquele paralítico não tivesse aqueles amigos, ele não teria alcançado de Deus a cura espiritual e depois a cura física, né, que Jesus deu a ele. Mas se ele não tivesse aqueles amigos, ele não teria alcançado a cura de nosso Senhor. Quantas pessoas, né, não conseguem chegar até Jesus? Quantas pessoas têm o seu coração fechado para nosso Senhor e necessita da nossa ajuda? Nós, como cristãos, como católicos, nós necessitamos ajudar as pessoas com as nossas orações, com os nossos conselhos, o nosso auxílio. Nós necessitamos levar essas pessoas para nosso Senhor. Nós necessitamos abrir, né, o nosso coração e abrir também, né,
com o nosso auxílio, o coração dessas pessoas para que Jesus possa entrar. Quantas pessoas se perdem pelo caminho por falta da nossa oração? Quantas pessoas da nossa família às vezes se perdem porque nós não fizemos nada para ajudar? Nós temos que nos preocupar com a nossa alma, mas é um dever cristão, também é uma obra de caridade, de misericórdia, ajudar o nosso próximo, como esses amigos ajudaram o paralítico. Por fim, Jesus aproveita a ocasião para provar e deixar claro a sua divindade. Aqueles escribas começaram a dizer que somente Deus poderia perdoar os pecados. E Jesus então prova isso curando aquele homem da sua enfermidade, e com o seu milagre ele prova que ele era Deus e por isso ele tinha um poder de perdoar os pecados. Meus caros irmãos, vamos então dessa reflexão tirar esses ensinamentos para a nossa vida. Jesus observou o amor e a fé dos amigos e alcançou a cura para aquele paralítico. Muitas vezes também nós pedimos tantas coisas a Deus e não alcançamos por falta da fé, por falta da nossa confiança em Deus. Aqueles homens, com esse ato de amor ao paralítico, provaram a sua fé em Jesus, que eles acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa, e alcançada de Deus a graça espiritual, também a graça física. Muitas vezes, ou melhor, nós só iremos alcançar de Deus a graça por meio da nossa confiança, por meio da nossa fé. Vamos também nesse momento aproveitar esse tempo da nossa novena, vamos abrir o nosso coração. Assim como aqueles homens abriram o telhado para que o paralítico pudesse descer, vamos abrir o nosso coração para que Cristo possa entrar e possa fazer um milagre na nossa vida. E vamos também sempre nos aproximarmos de amigos que nos levam até Deus. Vamos nos afastar daquelas pessoas que nos afastam de Cristo, que nos afastam de Deus, e vamos aproximar dessas pessoas que nos levam até Cristo, que nos levam até Deus. Assim, nós iremos para o céu. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, teus pecados te são perdoados. Vamos pedir a nosso Senhor que através da nossa fé Ele possa perdoar os nossos pecados. E vamos sempre buscar, primeiramente, a cura espiritual. E depois, se for da vontade de Deus, a cura física. Porque o que atrapalha a nossa caminhada para Deus não são as nossas enfermidades materiais do nosso corpo, mas sim a enfermidade da nossa alma, o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,